Paulo ele diz que não aprendeu do evangelho com homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Assim. Historicamente falando, Paulo não conheceu Jesus. Essa revelação se deu mediante aparição, sonhos? Como que isso aconteceu? Então, esse é um ponto importante, muito importante no livro de Atos, né? Tanto que lá ele aparece 3 vezes. Quando Paulo a caminho de Damasco, primeiro contando, né, o caminho de Damasco, e depois Paulo reconta e Lucas registra mais 2 vezes lá no próprio livro. Então, foi muito, assim, foi fundamental, né? Foi a virada na vida do Paulo, foi o que fez esse encontro com Cristo. E a partir dali ele teve que ir aprendendo, como nós também, quer dizer, tentava lá algumas coisas em Damasco, só queriam matá-lo, precisaram tirar ele pela janela no muro da cidade, e aí mandaram ele para casa. Ele volta lá para a tua região de Tarso, e diz o livro de Atos, e aí toda a igreja estava em paz. Então ele teve que aprender também todo aquele ímpeto dele, como o Zé Bruno falou, talvez o velho Paulo, estava ainda precisando aprender mais alguma coisa. Isso levava tempo, levava meditação, levava até a época que Barnabé foi atrás e trouxe, provavelmente então ele estava pronto. Então, foi um caminho diferente, sem dúvida, e por isso eu acho tão especial. E eu acredito também que eu imagino Paulo lendo de novo, quando a gente lê Romanos, ou mesmo Gálatas, né? Mas todas as citações de Paulo, de Isaías, quando em Romanos ele volta lá em Abraão para falar sobre a justificação pela fé, e simplesmente passa por cima de Moisés para depois citá-lo, ou quando ele diz em 2 Coríntios que as tábuas de pedra que tinham o ministério da morte, que o trabalho do Espírito Santo de iluminação mesmo, para que Paulo, porque naquela época as cartas paulinas ele não teve oportunidade de ler, ele não tinha escrito, ele, obviamente, por tradição oral, conhecia o que do evangelho se conhecia, até que depois também foi escrito, mas Lucas foi alguém que viajou com Paulo para depois escrever. Mas, enfim, ler toda a lei, ler os profetas, a história do seu povo, e compreender que tudo aquilo tinha um vetor que apontava para Cristo e para o seu reino e para a sua igreja, é um trabalho do Espírito Santo fabuloso. Deus escolheu mesmo esse cara para fazer isso. E até hoje, quando nós lemos os escritos, a gente tem que parar devagar, voltar nos textos, voltar nos profetas, fazer as ligações, o que dentro dele devia ser uma ebulição, né, de ideias do Espírito, né, para sedimentar a igreja. Eu creio que foi mesmo foram alguns anos, né? Ele fala depois que depois de 14 anos ele foi se encontrar com Barnabé, então aí de 17 a 20, a gente sabe que foi toda essa ressignificação da fé na vida de Paulo. Deve ter sido algo muito incrível. Na eternidade a gente vai ter tempo de bater bastante papo com ele e falar, saber dessa história.